Da Wondery, esse é o Modus Operandi. O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Um famoso canal de TV era conhecido por ter programas que marcaram uma geração infantil. Vários atores e atrizes mirins se tornaram estrelas graças a esses programas. Até que décadas depois surgiram várias denúncias de assédio e má conduta relacionadas a diferentes produtores do canal. Eu sou a Carol Moreira. Eu sou a Mabê. E o episódio de hoje é sobre os abusos secretos na Nickelodeon. O canal Nickelodeon foi fundado em abril de 79 nos Estados Unidos e ficou bem conhecido por ter sido o primeiro canal a cabo que era focado no público infanto-juvenil. A título de curiosidade, o nome Nickelodeon não foi inventado só para a criação do canal, não. Ele remete a antigos espaços internos que eram feitos para exibir filmes e que cobravam um níquel, que é a moeda de 5 centavos em dólar, para as pessoas entrarem. Níquel quer dizer moeda e Odeon quer dizer teatro. Então, juntou ali, a moeda e o teatro, e eles fizeram esse trocadilho aí. Enfim, em 1986, a Nickelodeon foi vendida para a empresa Viacom, e a partir daí o canal começou a se destacar mais pelos conteúdos diferenciados para o público infantil. E a história da Nickelodeon se funde um pouco com a história do Daniel James Schneider, mais conhecido como Dan Schneider. Ele nasceu em 14 de janeiro de 66, no Tennessee, nos Estados Unidos. Ele sempre curtiu teatro, ele fazia várias aulas na época da escola, e ele mesmo disse que ele era conhecido como o cara engraçado da sala, ele se dedicava muito nas peças de teatro que ele fazia, mais até do que nos estudos em si. Em casa, o pai dele era bem fã de televisão, então desde pequeno o Dan assistia várias séries clássicas como I Love Lucy, MASH, além do Saturday Night Live, que existe há muito tempo, Depois que ele se formou no colégio, ele continuou morando lá em Memphis, que é uma cidade, não é a capital do Tennessee, mas é uma cidade bem grande. Mas ele não tinha muita perspectiva de carreira e ele queria tentar trabalhar como ator. Então, num belo dia, ele descobriu que tinha uma equipe de cinema rodando um filme lá na cidade dele. E aí ele foi correndo tentar um papel nesse filme, qualquer coisa, figurante que fosse. E aí ele chegou no dia do teste e viu que tinha centenas de jovens lá também. E aí o Dan tava quase indo embora quando um cara se aproximou e perguntou se ele tava ali pro teste. Acontece que aquele cara era o produtor do filme. E ele deu uma chance pro Dan fazer um teste rápido. E ele gostou tanto do Dan que ele contratou ele pra trabalhar uns dias ali no filme. Só que aí esse trabalho acabou durando semanas. Era os anos 80, uma coisa foi levando a outra. E aí o produtor deu várias oportunidades. Enquanto isso, o Dan trabalhava de dia numa loja de informática. Então assim, ele já meio que tinha um currículo legal, pra um cara jovem. Tipo, ele já tinha participado de 2 filmes, ainda tinha esse trabalho de dia, então tava bem legal. E aí ele decidiu se mudar pra Los Angeles, gente? A cidade do entretenimento, o sonho americano, aquelas coisas todas. E ele disse que ele meio que pensou, vamos ver o que eu vou conseguir fazer por lá. E lá ele começou a carreira como ator, e ele foi conseguindo alguns papéis menores, assim, em sitcoms como Head of the Class, que passava na TV norte-americana. Ele conseguiu um agente e um empresário nessa época, e ele ficou na série durante 5 anos. E aí, em 85, ele atuou num filme chamado Minha Vida é um Desastre, Better Off Dead, e ele interpretou o Rick. E o seu colega de filme era o ator John Cusack, que já era bem conhecidinho na época, E apesar de ter sido um papel não muito grande, o Dan ficou marcado pelo filme, e muitas pessoas da mesma geração, assim, lembraram disso durante muito tempo. Além de atuar, ele também escreveu um episódio da série Head of the Class também. Em 88, o Dan apresentou o Kids' Choice Awards, uma premiação exibida pela Nickelodeon, na qual as crianças votavam nos seus programas e nas estrelas favoritas. E foi lá que a vida do Dan começou a mudar. No evento, ele conheceu um executivo da Nickelodeon, o Albie Hatch, e esse contato ia ajudar bastante ele. No início dos anos 90, ele atuou numa temporada da série Home Free, ao lado do Matthew Perry, sim, o Chandler de Friends. Mas essa série aí não engrenou.
Além disso, em 91, a série Head of the Class acabou depois de várias temporadas. O programa ficou no ar de 86 a 91, o que era considerado um bom tempo, né? E em 93, o Dan foi convidado por esse executivo, Albie Hatch, para começar a trabalhar no roteiro de um programa piloto chamado All That, que seria focado para crianças. O Albie, naquela época, era o chefe da produção do canal. E o estilo do programa era pensado como se fosse um show de comédia, assim, né? Com esquetes cômicas curtas, além de convidados musicais semanais voltados para o público jovem. Basicamente um Saturday Night Live de criança, assim, né? Só que a ideia do programa é, além dele ser voltado pro público infantil, ele também seria apresentado por um elenco de atores infantis e adolescentes. O próprio Dan disse que achava que esse trabalho seria só mais um entre os filmes e séries, porque ele estava indo bem como ator. Só que em 1994, quando ele tinha 28 anos, o programa All That desenrolou bem e começou a passar na TV, no canal da Nickelodeon. Então, nesse mesmo ano, ele também estrelou um filme feito para TV sobre o caso da Tonya Harding, aquela patinadora de gelo que se envolveu num crime com a também patinadora Nancy Kerrigan. E esse caso foi meio que um babado, assim, na época. Ele aconteceu em 1994. E essa história, né, até virou um filme com a Margot Robbie, em 2017, que se chama Eu, Tonya. Gente, esse filme é absolutamente perfeito. Mas, enfim, voltando aqui, ele continuava ali no ramo da atuação. Só que naquela época, ele do nada se viu ali dentro da sala de criação de um programa de TV. Como uma das mentes que pensava em tudo que o seriado ia ser. E isso era surpreendente, porque ele nunca tinha sonhado em se tornar escritor de um programa infantil. Mas o programa só ia crescer ao longo do tempo e ia colocar ele num patamar altíssimo dentro do canal. Apesar do Dan ter começado a sua carreira na frente das câmeras, ele também curtia trabalhar com roteiros. Tanto é que até tinha feito um roteiro para um episódio daquela série que ele trabalhava, o Head of the Class. Ele também tinha o apresentador David Letterman como inspiração e adorava escrever pequenas esquetes cômicas, né? Que é essas comédias curtinhas, assim, né? O Dan tinha consciência que as séries de TV começavam e acabavam, às vezes elas podiam acabar do nada, né? E que os atores sofriam com isso e podiam cair no ostracismo. Então, por isso, ele sempre tinha na cabeça que ele queria trabalhar na área de entretenimento e, se precisasse, ele faria outras coisas, né? Ele não precisava ser só ator, ele não queria ser um passageiro no navio, ele falou que ele queria ser o capitão. Com o programa All That, o Dan passou a gostar muito dessa oportunidade de ser roteirista e produtor. Era algo diferente, ele estava curtindo cada minuto. E aí se passaram 2 temporadas do programa que tinha vários atores mirins no elenco. Em 96, o Dan já tinha tanta liberdade criativa na Nickelodeon que ele criou um novo programa, que muita gente deve conhecer, Kenan e Kel. E ele tinha esse programa novo enquanto ainda cuidava do All That. Naquele mesmo ano, ele conseguiu um teste como ator para uma série e continuava ali fazendo esses trabalhos, né, como produtor. Só que aquela chance foi responsável por uma grande mudança no Dan. Ele deixou pra lá o papel na tal série, porque foi ali que ele percebeu que se ele passasse no teste, ele ia ter que parar de trabalhar como roteirista e produtor. Então ele descobriu que a nova prioridade dele era outra. Numa entrevista, o Dan disse que foi nesse ponto aí que ele decidiu realmente deixar a atuação de lado e focar em escrever e produzir. E ainda logo depois disso, ele começou a escrever o roteiro de um filme, o Good Burger, com os mesmos atores de Kenan e Kel, né? O Kenan Thompson e o Kel Mitchell. O filme estreou em 97 e tinha como base uma sketch que tinha sido apresentada lá no All That. Inclusive, o Dan aproveitou para atuar como coadjuvante no filme. Em 99, o Dan lançou outro programa na Nick, que era o Show de Amanda, com a Amanda Bynes. Ela foi uma das atrizes mais jovens a ter o seu próprio programa de comédia. E ela se tornou uma atriz mirim muito conhecida por essa série, e depois ela fez vários filmes de comédia romântica. Os anos foram passando e o Dan Schneider tinha cada vez mais poder lá dentro da Nickelodeon e também fora dela. Ele tinha muitos programas de sobra, né? Além desses que a gente citou. Em 2002, ele criou o programa What I Like About You para Warner Bros. Em 2004, na Nick, ele criou outro seriado icônico, Drake and Josh, com Drake Bell e o Josh Peck.
Em 2005, a irmã da Britney Spears, a Jamie Lynn, também ganhou o seu seriado de TV no canal. Quem lembra aí de Zoey 101? É da época de vocês? Comenta lá no nosso site modusoperandipodcast.com. Pois é, esse programa também foi criação do Dan Schneider. E não vamos esquecer de um fenômeno da TV infanto-juvenil, a iCarly, com a Miranda Cosgrove, aquela atriz mirim que fez Escola de Rock. Ele até levou a cantora Ariana Grande ao sucesso quando ela era ainda bem jovem com a série Victorious, de 2010. No Brasil chamava Brilhante Victória. Em 2014, o Dan tinha 20 anos de casa e tinha dezenas de programas já na sua autoria. Ele era um dos nomes mais conhecidos no nicho de entretenimento norte-americano. Até que em 2018, a Nickelodeon não renovou o contrato com ele, o que foi bem chocante. Tanto que a Variety que deu o furo na época. E não foi só isso, naquele mesmo ano, algumas denúncias contra o Dan surgiram no mesmo veículo. Denúncias de comportamento indevido e abuso verbal. Bom, até aqui a gente falou sobre a carreira do Dan, as suas conquistas profissionais e os trabalhos na Nick. Mas vocês, devem saber que não é o único assunto que a gente vai falar por aqui. E a verdade é que o Dan foi denunciado por muitas pessoas a partir de 2018. E quando a gente fala muitas pessoas, são muitas pessoas mesmo. Foram vários relatos que se acumularam ao longo desses mais de 20 anos. E esses relatos envolvem o Dan Schneider e outro profissional da Nickelodeon, o Brian Peck. O Brian Peck nasceu dia 29 de julho de 60, em Indiana, nos Estados Unidos. E assim como Dan, ele também tinha começado como ator em Los Angeles. E ao longo da sua carreira, especialmente nos anos 80, ele conseguiu trabalhos em filmes como The Return of the Living Dead e numa sitcom chamada Tudo em Família, que era Growing Pains, em inglês. Depois, o Brian começou a se dedicar ao trabalho de treinador de diálogos para outros atores. E aí ele conseguiu se destacar nesse meio profissional. E nos anos 90, ele foi contratado pela Nickelodeon e, além dessa parte de diálogos, com os atores jovens, ele também aparecia em programas como Kenan e Kel e o Show de Amanda. Nada muito chamativo, ele era um coadjuvante que aparecia às vezes. Mas aqui no nosso episódio, ele é um dos personagens principais. E agora a gente volta ali para os anos 90, nos sets de séries como All That e o Show de Amanda. A grande maioria dos depoimentos que a gente vai falar a partir de agora vieram do documentário Quiet on Set, o lado sombrio da TV infantil. Ele tá na Max e tem 5 episódios. Ao longo dos episódios, a gente vai percebendo que os diretores realmente fizeram o máximo para contextualizar tudo o que rolava dentro da Nickelodeon. Eles chamaram várias pessoas para darem os relatos das séries e tal. O Dan não participou do documentário, mas muita gente que trabalhava na produção e no elenco falaram. Inclusive, aqui vai um pequeno spoiler, que o Dan processou os produtores do documentário depois. E como a gente falou aqui, muita coisa foi exposta a partir de 2018, e especialmente nesse documentário da Max. Vamos começar pelo relato da Jenny Kilgan, que tinha sido uma das roteiristas do Show de Amanda. Ela contou que o Dan era um chefe abusivo, que não tinha paciência alguma, que ele dizia pra ela na frente do grupo de colegas: "Você não costumava fazer sexo por telefone?" A Jenny processou a produtora do Schneider por discriminação de gênero depois que ela pediu demissão, só que esse processo acabou sumindo depois que eles resolveram fazer um acordo, e pagaram ela pra ela acabar com o processo. Além da Jenny, a única escritora mulher na produção do Show de Amanda era a Christy Stratton. Ela falou que tinha sido um sonho entrar para esse programa, ser paga para escrever comédia. Só que, na vida real, era tudo bem complicado, porque ela e a Jenny foram obrigadas a dividir um único salário, gente. Isso porque o Dan achava que, como elas eram duas escritoras mulheres, não teria uma vaga inteira pra cada uma. Então ele pegou 2 pelo preço de uma. E aí, como as duas queriam muito trabalhar lá, elas acabaram topando esse absurdo, pra tentar se infiltrar lá dentro, coisa que, sei lá, talvez a gente toparia também, tipo, não, mas eu Início quero de carreira, pra tentar. vou entrar e lá dentro depois eu, cavo uma outra vaga, sei lá, Além disso, a Christy contou que trabalhar pro Dan era como estar num relacionamento abusivo. Que o Dan dizia que as mulheres não eram tão engraçadas, que ele via pornografia no computador do trabalho, que ele mostrava pra elas, e que ele pedia pra Jenny massageá-lo também.
Então ele tinha um comportamento misógino, fazia muitas piadas machistas, pedidos absurdos. Todo esse comportamento foi piorando com o tempo. Elas estavam lá tentando trabalhar, só que o ambiente era horrível. A Christie até chegou a receber um pedido totalmente surreal do Dan. Ele queria que ela se inclinasse numa mesa e agisse como se estivesse sendo sodomizada. A Jenny confirmou essa história e disse que a amiga tinha recusado isso até o ponto de não conseguir dizer não mais para o chefe. No fim, a Christie foi demitida no fim da primeira temporada do show de Amanda e a Jenny pediu demissão no início da segunda temporada. E a Jenny diz no doc que sabia que aquilo podia acabar com a carreira dela, mas que mesmo assim ela tomou a decisão de sair. Nos anos 90, essas coisas que rolavam na sala dos roteiristas não ficavam só lá. Ex-atores infantis como a Katrina Johnson, o Kyle Sullivan, Jovon Samuels, Alexa Nichols, cada um deles falou sobre comportamentos bem negativos no set. Com a Katrina, o que rolou era que ela era uma atriz mirim bem querida pelo Dan, na época do All That. E ela disse que ele tinha prometido em dar um programa só pra ela. Só que ela foi crescendo e, segundo ela, o seu corpo começou a ser alvo de comentários humilhantes, gordofóbicos. Isso foi na mesma época em que a Amanda Bynes apareceu e começou a se destacar pelo seu talento, né? Que realmente a Amanda é sensacional. Só que nisso, ele foi deixando a Katrina meio de lado. O resultado foi que a Amanda ganhou seu próprio programa com o seu nome, né, o Show de Amanda, e a Katrina acabou saindo do All That. O Brian Hearn, que é outro ator do All That, ele conta também uma história que era pra ser uma sketch engraçada, mas que foi super traumático pra ele. Ali no palco do programa, ele foi coberto por manteiga de amendoim e ele, tinha que ficar no chão enquanto os cães lambiam ele todo. Eram situações extremamente incômodas que as crianças eram obrigadas a fazer, como essa que a gente acabou de comentar. O Brian falou bastante sobre a época dele na Nickelodeon e como foi importante para ele entender sobre racismo enquanto ainda era criança, até porque ele era um dos poucos atores negros no elenco. Além dele, tinha outra atriz, que era a Jovon Samuels, e além do Kenan e Kel, né? Então eles ficaram bem amigos ali. Só que com o Brian, a experiência no canal foi muito negativa. A mãe dele, a Trace, ela aparece no doc também, e ela até comentou sobre uma sketch específica. Que tava o Brian e outros garotos brancos vendendo biscoitos, mas o roteiro indicava que o Brian não tava vendendo biscoito, e sim uma substância ilegal, numa sketch infantil. A mãe do Brian via que tinha algo muito estranho rolando, e ele acabou que foi demitido do All That, depois de algumas temporadas. Isso fez muito mal a ele. E o documentário da Max até mostra a relação dele com a mãe, assim, que isso acabou sendo prejudicado, porque a mãe dele ficava de olho, né, no que estavam fazendo, ela achava as piadas estranhas, ela achava o jeito que as crianças eram tratadas estranhos, então ela sempre estava ali de olho e, sabe, questionando as coisas. E, né, provavelmente por isso que ele acabou sendo demitido, porque ela estava sendo correta, né? Exato, de ela olhar. tava vendo que aquilo era uma situação absurda. Tudo errado, né? Então, por consequência, o Brian, que era uma criança, né, gente, ele não entendia e ele acabou culpando a mãe pela demissão, né? Então, eles comentam como foi difícil, assim, pra relação deles, mas hoje em dia eles estão bem e até mostra uma cena dos dois juntos, né, falando sobre o que tinha acontecido, assim, mas pensa, gente, pra uma criança pensar, eu não sou famoso porque minha mãe ficou enchendo o saco, né? Tipo, não entende, né? Sim. E lembrando que tudo isso aconteceu com uma criança negra, né? Que foi fortemente traumatizada pelo tipo de tratamento que recebia lá dentro. Então, assim, é uma história bem triste. E rolavam muitas mensagens subliminares nos programas e algumas sketches. Então, muitas pessoas que denunciaram Dan afirmaram que ele colocava de propósito umas piadas sem noção no meio dos programas. Então, tinha um personagem aleatório que ele andava pelos corredores segurando um monte de pepinos grandes e ia de camarim a camarim. E ele se chamava Pickle Guy, né? Tipo, o homem do picles. E assim, esse personagem era interpretado pelo Brian Peck, que é aquele treinador de diálogos que às vezes aparecia como um ator coadjuvante, que a gente comentou aqui. Era uma sketch que o Demi e a equipe consideravam super engraçada, só que tinha coisa do fálico, do ar de malícia. E lembrando que a gente tá falando de uma coisa infantil, né? De um programa infantil. Então eram várias dessas coisas que aconteciam.
ele saía distribuindo, né, os picles, né, tipo aquele negócio fálico com uma cara meio engraçada, meio de safado. Muito estranho, né, gente? É um canal infantil, é isso, tipo, as crianças não estão percebendo essas piadas. Pra quem são essas piadas, né? E tinha muitas piadas desse nível, assim. Um outro ator infantil tinha chegado a vestir uma fantasia de super-herói que tinha, tipo, uns narizes protéticos, assim, só que ficava parecendo um falo, sabe? E aí, em uma das cenas, esse herói atira, tipo, um ranho, tipo, né, uma meleca de nariz. Só que ele atira isso numa outra pessoa. Ele parece uma coisa fálica. Uma jornalista definiu essa cena como uma piada de gozada para crianças. Gente, se vocês virem o documentário, é muito... é nojento em todos os sentidos, assim, é ridículo. Inclusive, a própria Amanda Bynes também tinha que fazer umas cenas bem esquisitas dessas, assim. Ela tinha uma personagem chamada Penelope Taint no seu programa, sendo que taint é uma maneira bem vulgar, assim, pra se referir ao períneo, né? Aquela região do corpo que fica entre o ânus e a genitália. Então, assim, por que colocaram o nome da personagem disso, sabe? É ridículo. E aqui a coisa vai ficando mais pesada, porque a gente tá falando já de um ambiente que não é agradável, que tem abuso moral, que tem abuso verbal, que tem piadas infames, né, por parte da equipe. E além disso, tinha a presença bizarra do Brian Peck em alguns programas. E não era só isso. Nos anos 2000, o Brian também foi o responsável pelo que depois viria a ser uma das piores denúncias sobre a Nickelodeon, que envolvia também um jovem ator chamado Drake Bell. E esse Drake é o Drake do Drake and Josh, que a gente comentou aqui, né, do programa. O Drake tinha conhecido o Brian quando ele ainda atuava no show da Amanda. E naquela época, fim dos anos 90, início dos anos 2000, ele estava começando ali a carreira e ele já se destacava pelo seu humor e por ser, assim, uma presença divertida. O pai do Drake, o Joe, ele sempre acompanhava o filho no trabalho, né? Era o empresário dele, assim. E ele aparece no documentário da Max, ele mostra, assim, né, como ele era dedicado, ele levava muito a sério o trabalho do filho, não era só uma brincadeirinha, né? Só que o Joe não se sentia muito confortável com o Brian Peck, especificamente com ele. Ele via o Brian sempre muito perto do Drake no set, nos intervalos de trabalho. Segundo o Joe, o Brian ficava tocando o Drake, sabe, sem muita necessidade, tocando demais, assim, querendo dar desculpa pra ficar perto dele. O Joe chegou a falar disso com os outros membros da equipe, mas a galera lá estranhou o comentário e respondeu o seguinte pra ele, que o Brian era gay. Então, que aquele comentário que o Joe tava fazendo era homofóbico. Tipo, o que tem uma coisa a ver com a outra, né? E pra piorar, depois disso, o Brian começou a dizer pro Drake que o pai dele queria roubar dinheiro dele, que não tava ajudando na carreira dele, envenenando, né, a cabeça da criança. E acabou que o Joey deixou de ser empresário do Drake e essa grande responsabilidade passou para a mãe dele. Os pais do Drake eram separados, né? E isso realmente afetou o relacionamento do Joey e ele. Só que ao contrário do pai do Drake, que ele podia ali ficar no estúdio, sempre, né, ficava de olho no Brian e tal, a mãe do Drake não conseguia ficar tão próxima, ela tinha outros trabalhos, ela não conseguia estar lá fisicamente tão próxima quanto o pai ficava, né? E o Brian, ele era muito legal com a mãe do Drake, então ela não suspeitava de nada. Ele era o tio legal, o cara que tava ajudando o filho dela a ganhar mais trabalho. Então ela deixava o Brian levar o Drake pro trabalho. Às vezes as gravações acabavam tarde, então o Drake acabava ficando na casa do Brian. Aliás, acho que é bom a gente fazer um parênteses aqui sobre a casa desse cara, né? Vários atores mirins já tinham conhecido o lugar lá que ficava em Hollywood. E por lá rolavam muitas festas, muitos churrascos, era uma casona bem grande. Só que alguns desses jovens começaram a ver que tinha uma vibe meio estranha lá. Primeiro que o Brian tinha salas separadas e focadas ou em histórias em quadrinhos, ou brinquedos antigos, né? Até aí, sei lá. Até que num desses churrascos, lá na casa do Brian, um menino viu que a garagem tinha sido transformada em um santuário do planeta dos macacos. Que também, até aí, né, ele pode ser muito nerd, muito grande fã. E no meio disso tinha uma pintura que se destoava daquele ambiente, que não tinha nada a ver com macacos. Era uma pintura de um homem vestido de palhaço no aniversário, segurando balões. E aí, gente... Talvez se você, né, lembre de algum episódio do nosso podcast. Sim, era uma foto do John Wayne Gacy,
o palhaço assassino, que foi tema ali do nosso episódio 12 aqui no podcast. Nossa, faz tempo. Faz tempo, 2020, que Nem a gente lembrava fez. que era tão antigo. E o John Wayne Gacy, ele foi um assassino em série americano que torturou, estuprou e matou pelo menos 33 adolescentes nos anos 70, ali na região metropolitana de Chicago. E mais do que isso, né, uma das coisas que tornam toda a história muito assustadora é que ele enterrou 29 corpos na sua própria casa. E ele foi executado na prisão em 94, depois de ter recebido a pena de morte. Aí quando esse ator, que tinha 14 anos na época, viu, né, essa pintura, perguntou pro Brian o que era aquilo, né, aquele palhaço e tal. E ele ficou super feliz. O Brian virou o negócio e mostrou que tinha uma mensagem ali atrás. Vocês estão sentados, gente? Tava escrito assim: para Brian, espero que você goste da pintura. Muitas felicidades, meu amigo. Assinado, John Wayne Gacy. Depois ele saiu pela festa mostrando a pintura para todo mundo, inclusive para os pais das crianças. E ainda mostrou uma pilha de cartas que ele tinha recebido do Gacy. Tipo, ele estava trocando correspondência com um serial killer. E esse cara cuidava de crianças nos sets de um canal infantil. O Brian, então, era conhecido por todo mundo ali na Nickelodeon como um cara legal, divertido, confiável. Convenceu, né, a mãe do Drake que a opção era deixar o menino dormir na casa dele quando precisava. E foi assim, na casa do Brian Peck, entre 2002 e 2003, que o Drake Bell começou a ser abusado sexualmente. Os abusos aconteciam lá e eram cada vez mais extensos e brutais. Ele tinha só 15 anos na época. Então ele conta no documentário sobre esses abusos, e a primeira vez que aconteceu foi enquanto ele dormia no sofá, e aí de repente ele acordou com o Brian assediando ele. O Drake disse que tudo ia ficando cada vez pior e pior e pior e que estava preso. Só que ele sentia que não tinha como pedir ajuda pra ninguém, porque todo mundo gostava do Brian, né? Agora o pai dele estava distante. Ele disse que meio que não tinha como ele ligar pra mãe dele e falar o que estava acontecendo. Ele tinha medo. E também, gente, né, de novo, ele tá tentando se justificar aqui. Na verdade, ele nem precisava, né? Ele tava em choque. Ele falou... A gente sempre fala isso, né? Nessa idade, você não tem capacidade de compreender o que tá acontecendo, você não espera. Ele sempre desenvolve uma relação de confiança antes. Então, Sim. Você confia naquele homem. Ele tá fazendo bem pra você, ele tá ajudando, sabe? Ele é legal com a sua mãe, ele tá ajudando a sua carreira. Então, tudo isso é feito... O predador, ele faz assim, ele primeiro constrói ali a relação pra você pensar, não, acho que eu tô viajando, o que tá acontecendo, Por isso que a gente fala que tem o aliciamento, né, tipo, essa confiança, essa coisa vai sendo construída antes. Então, era muito difícil pro Drake entender e conseguir... Poxa, ele tava no auge da carreira dele, né, imagina se ele denuncia o cara, enfim, deve ter passado muita coisa na cabecinha dele, tadinho. E aí, enfim, ele ficou ali naquela situação e os abusos, né, continuavam acontecendo. Até que em 2003, ele conheceu uma menina e começou a namorar com ela. E na casa da namorada, o Drake se sentia mais seguro, então ele começou a ficar muito mais tempo lá. E pouco tempo depois dessa mudança de rotina, o Brian foi percebendo o distanciamento do Drake. E daí ele começou a ligar insistentemente pra casa da namorada, querendo falar com o Drake. Gente, eram muitas ligações. E, tipo assim, na casa da namorada, sabe? Tipo, ele conseguiu o telefone dela, ficava ligando na casa. Assim, imagina o chefe do seu namorado ficar ligando insistentemente na sua casa querendo falar com ele. Tipo, isso é muito doentio. E o Drake ficava sem reação, ele não sabia muito o que fazer. Era uma parada, assim, muito absurda. A sogra dele começou a perceber que tinha uma coisa errada rolando ali. Ela queria ajudar, então ela insistiu pro Drake procurar ajuda com um terapeuta. Obviamente que ele não conseguiu contar tudo pra sogra, mas depois ele conseguiu contar pra própria mãe. E ela imediatamente chamou a polícia. O Drake disse que teve que dar muitos detalhes, né, pra polícia. Imagina, aí vem uma pessoa, aí você conta, aí vem uma outra, você conta de novo. Ficar repetindo e dando todos os detalhes do que o cara fez com ele, onde que ele tocou, onde que ele pôs a boca, onde que ele obrigou ele a fazer coisas. Então, assim, é
É horrível. É muito pesado. Por isso que tantas vítimas desistem, que dão pra trás. Não, e se liga. Muito pesado. Olha o que fizeram com esse menino, gente. Ele teve que fazer um telefonema para o Brian e fazer ele admitir no telefone o que tinha feito. Tipo, né, fazer uma conversa pra ele falar, meio que confessar. Ele falando, não, mas o que eu fiz, lá. Tipo, então, gente… assim, você pega uma criança abusada, traumatizada, que conseguiu minimamente sair dali, né? Ir pra um outro local, pra casa da namorada. E aí você coloca essa criança pra ligar pro agressor e pra relembrar os abusos. Então, assim, olha, você submete o menor de idade a um trauma que… Cara, não é possível que tenha que ser feito dessa forma, sabe? Não tem bizarro. outro jeito, né? E aí ele fez, né, essa ligação com o Brian e… Por sorte, né, sei lá, ele admitiu tudo que ele fazia com o Drake. Então, em agosto de 2003, o Brian foi preso. Em 2004, o Brian foi condenado por abuso sexual infantil e ele não contestou a acusação. A sua sentença foi de 16 meses na prisão e foi obrigado a se registrar como agressor sexual. Na mídia, nessa época, a chamada era que o Brian acabou sendo condenado por agredir sexualmente um ator infantil. E na época o menor era referido como John Doe em documentos judiciais. E a gente já falou aqui algumas vezes, né, gente? John Doe era como se chama alguém anônimo. Sabe? Quando você não pode ou não quer falar o nome de alguém, ou porque é menor de idade, enfim, por várias coisas. Lá nos Estados Unidos, né, eles utilizam esse nome. Só que agora, com o documentário, todo mundo descobriu que o John Doe, na verdade, se trata do Drake. E aí, no julgamento do Brian, alguns atores e profissionais ali da Nickelodeon ficaram do lado dele. Eles não acreditavam que ele seria capaz daquilo, aquela velha história que a gente conhece. E ele recebeu 41 cartas de apoio, o que incluía uma carta do Alan Thicke, o ator James Marsden, sim, da série Jury Duty, de Westworld, e de outros profissionais do entretenimento. Já o Dan Schneider, né, o que a gente começou contando aqui a história dele, aquele produtor e roteirista, né, ele definiu esse momento como o mais sombrio da carreira dele, e ele afirmou que deu suporte pro Drake. Eles tinham uma boa relação, e o Dan disse que o ator podia contar com ele, né, e o Drake confirmou que realmente o Dan deu apoio pra ele. Inclusive, o Drake disse que, pelo que ele se lembra, o Dan tinha sido a única pessoa a ficar do lado dele na época. E só foi anos depois que o Drake começou a se abrir mais publicamente sobre esse abuso que ele sofreu. Depois do lançamento do documentário, ele falou que a Nickelodeon nunca deu uma resposta satisfatória. Na visão dele, era tudo meio que vazio, porque não podiam dizer que não sabiam o que estava rolando na época. E aí, depois do lançamento da série documental, o Drake falou que o seu amigo, né, e parceiro ali de Drake and Josh, o Josh Peck, entrou em contato com ele para conversar. E aí, só pra voltar aqui, o Drake and Josh estreou no canal da Nickelodeon em 2004, que foi o mesmo ano da prisão do Brian. O Drake falou no podcast Not Skinny But Not Fat, em 2024, sobre o quanto o Josh falar algo significava pra ele, né? Porque o Josh, ele trabalhou no show da Amanda. Então ele via as coisas, ele sabia o que estava acontecendo. E daí ele fala, eu agradeço que ele tenha me procurado em particular e não tenha ido direto pra mídia. Porque ele tava lá comigo e viu o que eu tava passando. O Brian Peck serviu 4 meses de prisão em 2004 e não 16, como tinha saído na sua sentença. Depois que ele foi libertado da prisão, ele conseguiu um emprego no Disney Channel no programa do Zack and Cody, que no Brasil, né, Gêmeos em Ação, em 2006. E aí, depois que souberam da história, né, claro que demitiram ele. O veículo de imprensa Daily Mail depois mostrou que nos documentos judiciais ali da época da prisão dele, o que estava escrito ali no documento era proibido de contato direto com crianças. Então, teoricamente, ele poderia ainda participar de produções que tinham crianças atuando, mas ele não poderia entrar em contato com elas. Então, oi? Não, assim… É um absurdo, cara. Como um agressor sexual, pedófilo, simplesmente fica 4 meses que ele serve uma prisão ridícula e de repente ele é contratado num programa de criança. Tipo assim… Chocante. É inacreditável. Bom, além do Brian Peck e do Dan Schneider, vale a gente falar que tinha outros 2 caras que conviviam no set dos programas ali que precisam ser citados também. O Jason Handy era assistente de produção do All That e do show da Amanda. Ele tinha uns 30 anos na época.
Ele era um cara muito querido no set, ele era todo sorridente, vivia com as crianças, falava com os pais delas e tudo mais, igual o Brian. Só que ele não deixava os pais das crianças ficarem dentro do set ou dos camarins. Ele conduzia as crianças por lá. E no início dos anos 2000, teve um caso bem sinistro envolvendo o Jason com uma menina chamada Brandy, que tinha feito o teste para um dos programas da Nick, e ela era figurante do show da Amanda. O Jason começou a trocar e-mails com a Brandy, mas sempre com a supervisão da mãe. E, segundo a mãe, eram assuntos inocentes. Só que num desses e-mails, já depois deles terem se conhecido pessoalmente, já a coisa tava, muito mais à frente, o Jason enviou uma foto dele se masturbando pra criança de 12, 13 anos. E aí a Brandy, apavorada, chamou a mãe dela e mostrou pra ela. E a mãe ficou muito confusa se ela chamava a polícia ou não, porque ela pensou, putz, vão me julgar, Vão falar, como que você tá deixando essa menina falar com um cara por e-mail, Ela se sentiu muito culpada por ter deixado isso chegar nesse ponto, E aí ela acabou que ela não chamou por causa disso. Ela afastou, a filha desse cara e tal, e deixou quieto. Só que o Jason acabou sendo preso em abril de 2003. E quando a polícia foi até a casa dele, encontrou diversos conteúdos com pornografia infantil. Gente, o cara que trabalhava na Nickelodeon. A gente tá falando de 4 homens que trabalhavam, diretamente em programas de infantis. E aí encontraram várias caixas com nomes de crianças. E algumas caixas tinham itens das crianças. Gente, acharam até uma calcinha que pertencia a uma menina de 7 anos. Eles também encontraram diários do Jason, que ele tinha escrito que era um pedófilo completo e que ele cedia aos seus desejos cada vez mais. Depois de ter sido preso, ele recebeu uma sentença de 6 anos. Além do Jason, teve também o Weasel Channel, que era funcionário freelancer ali de animação da Nickelodeon. Só que ele tinha uma particularidade no seu currículo, que ele já tinha sido condenado por abuso de menor. Então esse Channel aí, vamos chamar ele de Channel, ele tinha uma particularidade que ele não cometeu o crime depois, ele já tinha cometido antes mesmo, ele já tinha sido condenado por abuso de menor. E mesmo assim, ele estava ali trabalhando num canal infantil. Uns anos depois, em 2009, ele foi condenado por atos obscenos ao mostrar pornografia para um menor. Então, até esse momento aí a gente tá falando de Jason Hand, Brian Peck e Weasel Channel, e todos eles eram funcionários da Nickelodeon com algo em comum. Os 3 tinham sido presos, acusados de assédio ou de abuso sexual infantil, e trabalhavam no lugar onde eles conseguiam cometer esse tipo de crime com total facilidade. O Dan realmente nunca foi acusado de abuso sexual, mas sim de ter tido comportamento inadequado e praticado abuso moral no trabalho. Na mesma época que estava rolando tudo isso com o Drake em 2004, a Amanda Bynes estava ficando cada vez mais famosa. E o Dan tinha uma relação bem próxima com ela. Ela tinha a mesma idade que o Drake, os dois eram de 86, e o Dan tinha ela como uma das suas estrelas favoritas da Nick, desde antes da criação do show de Amanda já. Eles eram bem próximos, e tem várias imagens do set, fotos deles sempre próximos um do outro, rindo, se abraçando, fazendo brincadeiras e tudo mais. Só que o pessoal do set não achava aquilo completamente normal, porque a gente tá falando de um homem de 40 anos e uma menina de 16. E nessa época, Amanda tinha um quadro no seu programa que se chamava Amanda's Jacuzzi. E numa cena, ela estava dentro da jacuzzi de biquíni com o Dan também. Só que o Dan estava completamente vestido e claramente se divertindo ali com a situação. Esse vídeo, inclusive, bombou recentemente, tem milhões de visualizações e é extremamente nojento. Os pais da Amanda sabiam dessa proximidade dos dois, Eles apoiavam bastante a carreira da filha, eles confiavam no Dan. E eles estavam ali, achando que todo mundo queria o mesmo objetivo, que era impulsionar cada vez mais a carreira dela. Só que quando a Amanda estava com uns 16, 17 anos, ela decidiu que queria se emancipar dos seus pais. Essa atitude era até meio comum entre os jovens atores que queriam ter mais domínio da carreira e tal. E ao que tudo indica no documentário, parece que foi
um envenenamento aí também do Dan com relação aos pais. Tipo, eles não vão deixar você fazer isso, não vão deixar fazer aquilo. Só que isso é claramente também um abuso, né, gente? Porque você fala pra criança se emancipar e aí ela sozinha vai ter que decidir as coisas. E aí você consegue opinar e falar pra Amanda, não, faz aqui esse filme todo sensual, faz isso aqui, não sei o que lá. Né? Os seus pais não estão ali pra te proteger mais, né? Porque um cara aleatório que você acha que é seu amigo não quer te proteger. Então essa relação da Amanda com os pais foi ficando azedada, né? E aí, segundo o Dan, a Amanda falou pra sua equipe, que incluía um advogado, um agente publicitário e tal, ela falou que queria seguir em frente com a emancipação. O Dan disse que a Amanda chegou a ligar pra ele numa madrugada, falando que estava horrível a situação na casa dela, que tinha muito conflito com os pais, que não estava tudo bem. E aí o Dan decidiu chamar alguém pra buscar a Amanda na casa dela e levar pra casa dele. E a gente só tem esse relato do Dan. A Amanda nunca falou abertamente sobre essa fase da vida dela. A gente só sabe que ela passou a noite ali na casa do Dan. Ele disse que se sentiu melhor com a Amanda na sua casa e que depois ela foi levada pela polícia. Depois desse incidente, a Amanda não conseguiu ir em frente com o pedido de emancipação dos pais. E aí o Dan também passou a ter uma relação mais distante dos pais da Amanda. E algumas fontes anônimas dizem que o pai da Amanda era bem controlador quanto à sua carreira. A verdade é que, assim, aconteceram muitos problemas no futuro depois com a Amanda Bynes. O suficiente pra gente perceber que teve alguma coisa... Porque assim, ela estava num auge na carreira, ela tinha uma carreira incrível e de repente começou a ter várias decisões erradas. E isso, na minha opinião, tô trazendo a minha opinião aqui, não é algo que acontece do nada, né? E aí ela foi envolvendo, enfim, nessas diversas polêmicas aí que a gente vai comentar algumas. Desde esse incidente dela querer se emancipar ali, ela passou por muitos altos e baixos, né? Então, em 2010, ela anunciou que ia se aposentar da carreira de atriz. Ela escreveu no Twitter que ser atriz não era tão divertido quanto pode parecer. E ela começou a ir muito em casas noturnas, virar mais rebelde, assim, né, no comportamento. E em 2013, ela foi internada numa clínica psiquiátrica. E depois de ter passado um tempo lá, ela ficou sob os cuidados da mãe, mas não quis ter contato com o pai. E com o passar dos anos, ela virou protagonista de uma teoria que ainda tem força aí nos dias de hoje, mas é a de que ela tem uma conta falsa no Twitter, né, agora o X. Além da sua oficial, que é a Amanda Bynes, ela teria uma conta com o nome Ashley Banks. E a conta oficial dela já afirmou que não é ela que usa a conta, mas assim, essa é uma teoria que bomba há muitos anos já. E essa conta da tal Ashley já escreveu que uma atriz tinha sido abusada e ficado grávida aos 13 anos de um chefe. Quando ela se refere ao chefe nessa conta, ela escreve The Boss, em inglês, né? Então isso, na época, fez muitas pessoas teorizarem sobre o Dan, que ele era o cara mais importante na época. E quando você fala de Amanda Bynes, ele sempre foi o chefe maior, o cara que tinha mais poder e tudo mais. E essa conta também falava que os pais da Amanda roubavam o dinheiro dela, que ela não tinha poder sobre o que ela mesma ganhava, que eles que cuidavam da conta oficial dela, então que ela queria outro espaço para falar. E tem até uma história também que o John Travolta era um predador sexual e que ele abusava de homens no set do filme Hairspray. E ele e a Amanda chegaram a trabalhar juntos no filme mesmo. Essas teorias e informações aí já têm anos e não pararam por aí. Em 2022, ela usou a conta oficial no Twitter para fazer uma série de acusações de que o seu pai, o Rick, ele era abusivo, sexual, verbal e fisicamente quando ela era criança. Mas depois ela excluiu os tweets e escreveu: "Meu pai nunca fez nenhuma dessas coisas. O microchip no meu cérebro me fez dizer essas coisas. Mas foi ele quem ordenou que eles me microchipassem." Socorro. A mãe dela, a Lynn, enviou um comunicado para a imprensa falando sobre a condição mental da filha, né? Que essas acusações não tinham nada a ver com a realidade, que ela sentia muito por isso e pelo marido estar passando por isso também. Atualmente, a conta da Ashley Banks está trancada no Twitter e tudo isso é um grande mistério. O informante da revista OK Magazine disse que ela tinha se recusado a participar do documentário da Max porque ela não teve uma experiência ruim com a rede. E a Amanda disse que era grata a Nickelodeon por ter iniciado e ajudado na sua carreira. Mas eu queria fazer um rápido comentário que há muitos anos eu leio
dentro de fóruns, acusações sobre Dan Schneider. Há muitos anos eu torcia para que isso, de alguma forma, reverberasse o suficiente, né? Porque eram acusações muito graves. E várias sketches já foram colocadas, trazidas assim a público para análise. E assim, gente, não tem como você negar o tanto que as crianças foram sexualizadas nos diversos programas que existiram nessa época. E isso aconteceu muito com a Amanda Bynes. Coisas bobas, sei lá, a forma como ela chupava um picolé durante uma sketch, a forma, sabe, assim, várias coisas que às vezes você não entende malícia de uma vez, mas quando você coloca todas as coisas, sabe, todas as evidências, todos os vídeos. E quando você vê que é um adulto mandando uma criança fazer isso… Exatamente. E a criança, ela não vê malícia, né? Óbvio. Quem tá assistindo ali, a criancinha que tá assistindo e a criancinha que está fazendo o ato, não percebe. Às vezes ela não tem apoio dos pais também, sabe? Tem pai que às vezes só quer saber o dinheiro. Nem todo pai tá preocupado com a integridade do próprio filho. Então é uma situação muito bizarra. Mas assim, eu entendo e eu nunca vou julgar a vítima aqui. Porque eu acredito muito que a Amanda Bynes é uma vítima. E eu acredito sim que ela passou por coisas muito tristes durante a carreira dela. E acho que é direito dela não falar sobre isso, né? Ela tem todo o direito. Mas ela com certeza sofreu, na minha opinião, ela passou por coisas terríveis lá e é muito triste quando a gente vê que isso aconteceu, que não teve respaldo, não teve ajuda, não teve os processos garantidos. Psicológico também, né? Porque Exato. O que aconteceu com ela depois, enfim, ela tá passando até hoje, né, por situações muito difíceis e aí a gente não sabe se foi ali realmente no set, nos bastidores, com o Dan, o que aconteceu exatamente, né? Mas ela era uma criança feliz, né? Se divertia, ela é muito talentosa, né? Então, o que aconteceu? Eu acho a história dela muito parecida com a da Britney Spears, nesse sentido. Que a gente que viu a Britney Spears na época era tipo, nossa, enlouqueceu, do nada. Não é do nada. Sabe, tipo assim… gente, quando a gente olha pra todos os abusos, tudo que ela passou na indústria… quem é que não enlouqueceria? Sim. Sabe? Mas na época é muito fácil. Você olha ali, nossa, cortou o cabelo, enlouqueceu. Sabe? É muito fácil julgar. Então, eu sinto, olhando pra Amanda Bynes, é isso. Que nem, tipo, nossa, tuitou que o pai abusava dela, depois tuitou que tinha um microchip. Nossa, endoidou. Quer dizer, não, ela com certeza tem alguma dor dentro dela, tem algum trauma, tem alguma coisa que eu espero de verdade que ela consiga lidar melhor, que ela fique melhor, mas que um dia, se possível, também denuncie. Em 2007, 3 anos depois da prisão do Brian Peck, o Dan Schneider estava levando sua vida normalmente como produtor e roteirista na Nick. Ele continuava criando programas novos, um deles, né, a gente falou, foi o iCarly, que acabou virando uma das séries mais conhecidas dos Estados Unidos naquela época. A série era estrelada pela Miranda Cosgrove e o Jerry Trainor, e também tinha a Jeanette McCurdy em um papel de destaque. Mas ao mesmo tempo que esse programa foi um grande hit entre os jovens, também foi mais um espaço para que os atores tivessem traumas que levariam para a vida. E nesse caso específico, foi a Jeanette que mais sofreu. A Jeanette escreveu um livro que se chama Estou Feliz que a Minha Mãe Morreu. E sim, gente, esse é o título do livro. Inclusive, esse livro é muito pesado, é muito denso, mas é muito bom, assim. A maneira como ela conta é muito crua, sabe? É muito vulnerável e verdadeira, assim. É um livro muito interessante. E bom, é a partir dele que a gente vai falar sobre o ponto de vista que ela viveu na Nickelodeon e fora dela ao longo da vida. O livro foi lançado em 2022 e nele ela conta que ela teve uma relação muito ruim com a própria mãe. E a Janet diz que a mãe dela tinha abusado emocionalmente, mentalmente e fisicamente dela por anos desde a infância. Ela foi criada na religião dos santos dos últimos dias. E a mãe dela era bem religiosa, fazia ela orar bastante e tal. Mas ela conta que o ambiente familiar e a relação das duas nunca foi tão boa. Ela tinha começado a atuar por insistência da mãe, e não porque ela queria. E quando a Jeanette tinha 8 anos, ela já estava trabalhando como atriz, né? Só que ela tinha que ser muito profissional, segundo a mãe.
Ela nem podia ir ao banheiro durante o trabalho porque a mãe achava que não era profissional. E a Jeanette vivia pedindo desculpas para a mãe porque ela sempre estava fazendo algo que, né, de acordo com a mãe, era errado. Com 13 anos, ela conseguiu o papel da Sam, lá no iCarly, e no livro ela relatou que ela se sentia sexualizada nesse programa. Ela cita um homem chamado O Criador, e rapidamente todo mundo, né, que leu o livro associou essa pessoa ao Dan Schneider. Porque era ele quem comandava o programa, né? Ele era que o dono de tudo aí. O The Boss, né? E ela se sentia dessa forma porque, para um episódio, por exemplo, ela teve que ser fotografada de biquíni numa prova de roupa. Quando a Jeanette perguntou por quê, o designer, né, de figurino falou que o Dan tinha pedido especificamente que ela usasse biquínis. Porque ela queria usar maiô, né? Mas ela não podia. Indo mais além, ela falou que na época do programa, ela foi encorajada pelo criador a beber álcool em festas e encontros. Lembrando que a gente tá falando de uma criança de 13 anos de idade. Ela escreveu que o criador comparava o elenco de iCarly, que era mais jovem, com o elenco de Victorious, aquele outro programa, né, que tinham uns jovens um pouquinho mais velhos, né, que a Jeanette. Ele falava coisas do tipo, o elenco de Victorious bebe toda hora, né, vocês também podem beber. E a Jeanette acabou chegando a beber uma vez um copo com uísque e café. Ela tomou um gole e não curtiu, mas o criador achou divertido. Olha isso aqui. Abre aspas. O criador está fazendo aquilo que ouvi das minhas coestrelas. Algo que ele faz com cada nova estrela de um show. Ele leva você sob a sua asa. Você é o favorito dele. Por enquanto. E eu gosto de ser a favorita dele por enquanto. Sinto que estou fazendo algo certo. Fecha aspas. A Jeanette ainda conta que o criador fazia massagens nos ombros dela e que ela tinha medo de falar alguma coisa, né, pra não ter problema. Ela não queria se ferrar ali no trabalho, né. E essa atmosfera de abusos silenciosos e meio sutis, e quando a gente usa sutis aqui, é só porque não era verbalmente violento, não chamava tanto a atenção das outras pessoas, mas continuavam sendo abusos, né? Isso continuou durante as temporadas de iCarly. Até que em algum momento o programa foi cancelado e a equipe finalizou a última temporada em 2012. E nessa época, a Jeanette tinha 21 anos e ela ficou muito aliviada com a novidade. Só que logo depois do anúncio do fim da série, os seus agentes ligaram pra ela e contaram que a Nickelodeon queria pagar $300 mil. Tipo assim, ó, Carol Moreira, acabou aqui o modus operandi. Toma aqui $300 mil. Tá, mas como assim? Por quê? Por que eles queriam pagar pra ela, né? E aí os agentes responderam que era uma quantia sem taxas, mas que tinha uma condição. Que se ela aceitasse, ela nunca poderia falar publicamente sobre o que tinha passado dentro do set de iCarly. Nada sobre o criador e nada sobre todas as coisas que a gente falou até agora. Ou seja, basicamente a gente tá falando que uma TV, um canal, uma marca, quis pagar $300 mil pra nunca ter nenhum tipo de informação de abuso sexual entre os outros abusos que aconteciam num determinado programa. É isso que aconteceu, tipo, eles queriam pagar, como já devem ter feito muitas outras vezes, com diversas outras crianças, pra pessoa ficar quieta. E aí, claramente, a Jeanette não aceitou essa quantia, mesmo com a insistência dos seus agentes, né, tipo, poxa, você vai ficar bem financeiramente, você vai, né, como uma grande rescisão, assim. E ela falou que nunca ia aceitar dinheiro de suborno, que aquilo era muito errado. E aí ela fala tudo isso no livro, né, que ela ficou totalmente chocada com o que estava acontecendo. Ela falou que era um canal para crianças, né, então eles tinham que ter, no mínimo, uma bússola moral melhor, né, um padrão ético mais inteligente. Então, assim, gente, imagina a situação e a menina ter que ter a noção. Com 21 anos de idade, você tem que ensinar as pessoas a serem gente. É difícil. E é importante também a gente ler aqui o porquê ela escreveu o livro. Ela diz em um dos trechos o seguinte, abre aspas. Eu sinto que não tinha as ferramentas, a linguagem ou o apoio necessário para falar por mim mesma naquela época. Então esse livro é uma maneira de eu não apenas honrar essa experiência e dar voz ao meu antigo eu, mas espero também incentivar os jovens a falar por si mesmos em ambientes onde eles podem ser condicionados a apenas aceitarem tudo. Fecha aspas. Perfeita, né? Perfeita e uma força
Porque é muito assustador você bater de frente com uma rede Sim. inteira, com pessoas com muito poder, sabe? É muita força, é muita coragem de verdade. Depois de iCarly, a Jeanette ainda atuou num spin-off da série chamado Sam and Cat, ao lado da Ariana Grande. Mas essa série só durou 1 ano. Inclusive, ela também teve uma experiência ruim lá, porque ela sentia que não tinha muita oportunidade pra ela. A Ariana já estava começando a ficar famosa, receber incentivo na carreira musical também, né? Ela ia para eventos e por causa disso, às vezes, ela faltava algumas gravações. Enquanto a Jeanette sentia que não tinha nada dela. Uma coisa que ela se animou muito foi que tinham prometido que iam deixar ela dirigir um episódio da série pela primeira vez. Então ela estava super animada para fazer isso. Mas de última hora mudaram de ideia e não deixaram. E aí ela acabou ficando muito frustrada. Atualmente, a Jeanette está aposentada da atuação e decidiu não voltar para participar do revival de iCarly, que contou com a Miranda Cosgrove e outros colegas de elenco. Muita coisa aconteceu nos anos 90 e continuaram acontecendo nos anos 2000. No programa Victorious, que tinha a Ariana Grande no elenco, né, e que foi ao ar entre 2010 e 2013, também rolaram várias cenas que passaram meio despercebidas na época, mas que agora as pessoas começam a ver um duplo sentido. Então, isso é a mesma coisa que eu já falei de alguns vídeos da Amanda Bynes, tem vários vídeos da Ariana Grande. Já acusaram o Dan dele ter um fetiche em pés. Em Victorious mesmo, tem várias cenas esquisitas de personagens tendo os pés massageados ou exibidos por muito tempo, assim, sem sentido nenhum, sabe, pra situação. Tinha um episódio inteiro com arco que os personagens descobrem uma espécie de peixinho que come pele morta. E aí eles ficam lá com os pés na água pra deixar a pele do pé, né, mais macia e suave. Mas as cenas mais sugestivas sempre ficavam pra Ariana Grande. Na série, a personagem dela, a Cat, era mais bobinha, mais inocente. Então tinha um certo humor em torno da personagem dela não perceber as coisas, dela ser inocente, né? Tem uma cena dela tentando tirar suco de uma batata grande, assim. Então, tipo, ela aperta a batata de um jeito fálico, né? Um negócio esquisito. Tipo, e aí ela fica gemendo, né? Fazendo força, assim. Então, claramente, né? Uma coisa que é pra ter duplo sentido. Exato, pra dar um duplo horrível. sentido. Tem uma cena dela deitada na cama e aí tem uma água espirrando na cara dela. Enfim, tem várias cenas nesse documentário, tem no TikTok. É difícil de assistir, assim. Eu assistindo o documentário, sabe, dá vergonha. Dá vergonha alheia. muito... É triste a criança ter que passar por isso, né? Uhum. Só que tudo isso, gente, foi aprovado pelo Dan Schneider, ou até inventado por ele, né? E sobre essas questões, a equipe do Dan, inclusive, falou num comunicado que saiu pro E! News. Tudo o que acontecia nos programas que o Dan comandava era cuidadosamente examinado por dezenas de adultos envolvidos e aprovado pela rede. Se houvesse um problema real com as cenas que algumas pessoas, agora anos depois, estão sexualizando, elas seriam derrubadas. Mas não foram. Elas ainda são exibidas constantemente em todo o mundo hoje, apreciadas por crianças e pais. Eu discordo, né? Mas, enfim. Até parece. Até 2012, nenhuma dessas denúncias tinham sido expostas ainda. Nada que a gente falou aqui no episódio era de conhecimento público. Então o Dan continuava fazendo programas normalmente ali dentro da Nickelodeon. E o Dan continuava fazendo programas normalmente ali. Só que nessa mesma época, a Janet sofria, né, com um criador, que todo mundo sabe que é o Dan. E que internamente já rolavam várias denúncias de abuso emocional por parte dele. E ela cita isso no livro, né? Ela conta que nessa época já estavam de olho nele e que isso impactou muito a dinâmica no set. Olha isso que ela escreveu, abre aspas. Agradeço a quantidade de problemas que ele teve. Chegou a um ponto que ele não tinha permissão para estar no set com nenhum ator, o que tornava a comunicação complicada. Fecha aspas. Gente, imagina o produtor, o dono do programa, não poder ficar num set de filmagem com nenhum ator adulto. Porque ele abusava emocionalmente Exato. das pessoas. Tipo assim, adulto não, né? Com ator infantil. Tipo assim, ele não deveria estar ali.
né? Não deveria estar nem lá dentro. Nem lá dentro. Mas era isso, chegou num ponto que ele não falava nem diretamente. Tinha um mediador. Então, alguém chegava, ele falava com alguém, essa pessoa ia lá e falava com o ator. Ele não podia estar no set com nenhum ator. Numa entrevista daquele ano para o site AV Club, ele disse coisas bem diferentes do que eram realidade. Ele disse: "Não posso andar por aí dizendo isso porque não quero soar como um egomaníaco, me dando tapinhas nas costas. Mas acho que dentro do meu gênero, que eu acho que é a TV infantil, familiar, meus programas estão em seu próprio nicho." Ele diz: "Eu nunca vou escrever piadas de pum, né, tipo gases, porque sinto que tenho a responsabilidade para com o público de dar a eles coisas boas. Eu deveria ser capaz de pensar em algo mais engraçado do que qualquer garoto da terceira série poderia pensar. Isso daria uma risada? Sim, tudo bem, mas não vamos ganhar um prêmio inteligente por isso. Vamos tentar ser mais espertos, vamos tentar ser mais originais." Desde o fim da série Sam and Cat, que o Dan tinha criado, ele não teve mais nenhum trabalho marcante na Nick. Em 2015, ele criou uma série chamada Game Shakers, que tinha o Kel Mitchell no elenco. O Kel é aquele de Kenan and Kel. Mas ainda no início desse episódio, a gente comentou, né, que o Dan foi demitido ali da Nickelodeon em 2018. Nessa época ele tinha 52 anos. E aí, um comunicado super político, o canal disse que eles tinham concordado em não estender o contrato com o Dan e que ele agora atrás de outras oportunidades e projetos. E ela agradecia o Dan pelos programas que ele tinha ajudado a criar, como Kenan e Kel, iCarly, Drake and Josh, etc. E que eles sempre iam ser fãs do produtor e roteirista. E esse anúncio veio com outras informações de dentro. Começou a sair que o Dan tinha muitas reclamações de funcionários e ex-funcionários da empresa. A imprensa notou que era um fim de contrato meio abrupto, né, para mais de 20 anos de trabalho numa empresa. Mas essas dúvidas não tinham respostas, porque nem o canal, nem os representantes do Dan falavam sobre o caso. Só que agora estamos em 2024 e tudo isso veio à tona. E o documentário da Max é o maior responsável por juntar essas peças todas, né? Colocar tantos depoimentos num lugar só. O documentário em 5 partes foi lançado em março de 2024. E desde então, ficou uma grande polêmica, né? Especialmente porque foi quando o Drake Bell falou pela primeira vez sobre os abusos que ele tinha sofrido ali com o Brian Peck em 2003. No fim dos episódios, colocaram uma declaração da Nickelodeon, que diz que por uma questão de política, ela investiga todas as reclamações formais, maior prioridade ao bem... Gente, é uma baboseira, não vou nem replicar o que eles falaram. Mas basicamente eles falam que eles estão lá investigando as reclamações. E assim, desculpa, mas não investigam nada, assim. Deixaram mais de décadas as coisas acontecerem. É praticamente baboseira jurídica. Em 22 de março de 2024, o Josh Peck, que tinha estrelado junto com o Drake, né, o Drake and Josh, ele quebrou seu silêncio sobre tudo e disse que levou alguns dias para processar. Ele sabia o que tinha rolado com o Drake, né, nesse ponto, mas no Instagram ele falou assim: "Entrei em contato com o Drake em particular, mas queria dar meu apoio aos sobreviventes que foram corajosos o suficiente para compartilhar suas histórias de abuso emocional e físico nos sets da Nickelodeon com o mundo. As crianças devem ser protegidas. Reviver isso publicamente é incrivelmente difícil, mas espero que possa trazer cura para as vítimas e suas famílias, bem como a mudança necessária para nossa indústria." A Victoria Justice, que foi protagonista de Victorious de 2010 a 2013, disse que a experiência dela no canal tinha sido boa, mas que o documentário mostrou o Dan de um jeito real, que realmente ele tinha um ego bem grande. A Ariana Grande não disse nada abertamente ao Dan ou a alguém específico, mas disse que o meio do entretenimento precisa ser mais saudável e seguro para as crianças que atuam. O Kenan Thompson, do Kenan and Kel, falou que foi difícil assistir ao doc também, abre aspas. "Eu acho que é uma coisa boa que o documentário esteja colocando em exibição histórias que precisam ser contadas por conta da responsabilidade. Mas é definitivamente difícil de assistir porque eu tenho boas lembranças daquele lugar. Ouvir que eles passaram por coisas terríveis é bem difícil." Fecha aspas. Amanda Bynes, como a gente comentou, né, não quis participar e disse que não tinha visto o doc, mas que guardava boas lembranças da Nickelodeon. Ela tá há anos afastada da mídia, assim como a Jeanette. E além desses que a gente comentou, ninguém falou mais nada no doc.
No mesmo mês em que o documentário foi lançado, o Dan deu uma entrevista para o The New York Times e pediu desculpas pelo seu comportamento no set. Ele também falou que tinha se retirado da TV por problemas de saúde e também porque sentiu que era hora de dar uma pausa. Sobre as alegações, ele disse que, quando assistiu ao documentário, ele pôde ver a mágoa nos olhos de algumas pessoas e isso fez se sentir horrível e arrependido. Que ele gostaria de poder voltar, principalmente para os primeiros anos da carreira, e trazer o crescimento que ele tinha, agora e fazer um trabalho melhor. Em maio de 2024, o Deadline publicou uma nota dizendo que o Dan ia processar os responsáveis pelo documentário Quiet on Set por difamação. Ele diz que o título implica que ele tinha cometido abuso infantil e que isso seria uma mentira. Os advogados do Dan também falaram que querem destruir o legado e a reputação dele e que ele tinha sido conectado aos crimes do Brian Peck e do assistente de produção, que foram lá, citados no doc, mas que isso tudo seria uma mentira. A questão que eles falam é que o documentário conectou ele com os crimes do Brian Peck, do assistente de produção Justin Hand, e que, na verdade, ele não sabia de nenhum desses crimes. Depois que o documentário saiu, o Drake foi entrevistado por um podcast e ele comentou sobre a resposta que a Nickelodeon deu. Ele disse que a resposta é muito bem feita por uma equipe de advogados fodões, de Hollywood, e que ele achou uma resposta muito vazia, porque enquanto isso, eles ainda exibem os programas enquanto eu tenho que pagar pela minha própria terapia. Da Wonder, esse foi o Modus Operandi. Produção e apresentação, Carol Moreira e Mabê Bonafé. Roteiros, Bárbara Demerov, Carol Moreira, Luiz Leite, Mabê Bonafé e Paloma Fontes. Edição, Nathalie Martins. Produção, Bruna Vilela. Trilha de abertura, Leandro Neco. Identidade visual, Felipe Banjo. Pela Wondery, a produção executiva é de Fábio Silveira, Morgan Jones e Marshall Louie.